Paz queridos, paz queridas, como é que vocês estão? Queria compartilhar com vocês uma palavra. Eu já tinha uma palavra que eu já tinha escrito no sábado. Há alguns dias já estava sendo gerada já no meu coração e ela estava pronta. E quando eu ia compartilhar essa palavra pronta, Deus me levou a outra palavra. Ele disse que aquela palavra era para guardar, no tempo oportuno ele ia liberar para compartilhar. Mas hoje Deus trouxe essa palavra para nós. Eu creio que vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para a tua vida. Que o Espírito Santo ele nos dê discernimento, que essa palavra entre no nosso coração, que tenha um coração, uma terra fértil, esperando essa palavra. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é poderoso e através da palavra de Deus, que nós somos transformados. Então, que essa seja uma palavra que aqueça o nosso coração, que deixe a nossa alma em paz, que acalme a nossa alma e que a cada dia nós possamos se aproximar mais e mais do nosso querido e amado Jesus. Essa palavra se encontra lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 32, que começa assim: Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Uau! A gente lê Atos, o grande avivamento que teve, o fogo que desceu do céu. E uma das coisas que eu creio que acompanha o avivamento, em primeiro lugar, é a confissão de pecados, é a limpeza, é a pureza. Eu acho que esse é o grande sinal do avivamento, a verdade, ser de verdade, ser limpo, ser puro, ser genuíno. E outro sinal que acompanha quando nós somos, avivados, quando se tem realmente o um encontro com Deus, é a questão de doar, de ver o irmão passando necessidade, ou passando alguma dificuldade, ou qualquer questão que seja, que esteja precisando. A pessoa que tem esse avivamento, ela quer dar, ela quer doar, ela não quer que alguém que está do teu lado, do lado dela, passe por dificuldade, ela quer dividir. E aqui fala que o coração e a alma, vocês imaginem, a alma da multidão dos que criam. E era uma multidão, não eram poucas pessoas, era uma multidão. Vocês imaginem uma multidão com um coração e alma avivado, cheio do Espírito Santo. E aí continua assim, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Meu Deus, eles tinham um entendimento tão grande de que a vida aqui era passageira, de que o que valia era a eternidade, que quando a gente começa a parar e pensar sobre isso, eternidade, a gente parece que a gente não consegue ter noção, sabe? Porque ainda assim, esses dias eu tava ouvindo uma palavra em que falava assim, olha, se alguém pegasse e falasse pra você assim, era mais ou menos assim, eu vou traduzindo o que eu entendi. Por exemplo, assim, se falasse pra você que se você trabalhasse bem durante 2 dias, 2 dias, se você se esforçar durante 2 dias, por 10 anos, você vai ter o melhor emprego, você vai ter um super faturamento, você vai ter um salário maravilhoso. Que atitude você teria? Com certeza, durante esses 2 dias você trabalharia muito bem, você seria o mais esforçado, da fábrica, do lugar onde você trabalhasse, porque seria 10 anos de recompensa, sabe? Mas os 10 anos de recompensa teriam um fim, tinha um tempo ali limitado, 10 anos. Mas aí quando a gente passa a entender a eternidade, que a vida com Cristo aqui, de dedicação, a vida com Cristo aqui, de você deixar o eu e deixar Cristo agir em você. Se você fazer isso, se você viver uma vida genuína com Cristo, você vai passar a eternidade com Deus. Sabe, lá vai ter recompensa, vai ter galardão, e eternidade é eternidade. Você nunca mais vai passar necessidade, você nunca mais vai sofrer, você nunca mais vai chorar, sabe? Você nunca mais vai passar por situações ruins, nunca mais, é eternidade. Se a gente tivesse isso tão claro na nossa mente, de que a eternidade tá aí,
e que nós já estamos fazendo parte da eternidade, aquilo que você viveu, já viveu, e ainda tu tem um pouco de tempo ainda, né, nessa terra, e eu também tenho um pouco de tempo nessa terra, e nós precisamos fazer valer a pena esse tempo. Nós precisamos valer a pena, porque a eternidade ela é longa. E a eternidade é a eternidade, não tem fim. E eles entendiam isso de uma forma tão grande, que essa multidão, eles tinham um só coração, sabe? Eles eram ligados, né? A alma deles era o coração e a alma da multidão. E aqui fala que, né, as coisas que eles tinham não era só de uma pessoa, eram de todas. Então, ele não tinha necessidade ali, porque aquele que tinha bastante dividia com que aqueles que não tinham nada, aqueles que tinham mais ou menos, no final das contas ficou tudo igual, eles eram tudo igual, porque eles tinham entendido o reino, eles tinham entendido que eles não eram cidadão daqui, eles só estavam de passagem, eles eram forrasteiros, a terra dele mesmo, para onde eles iam, a morada deles era o céu. E aí continua assim, ó. Mas todas as coisas eram compartilhadas. No versículo 33 fala assim, ó. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Meu Deus, sabe, eles não só eram bons em obras, né? Eles não eram só bons em obras, eles eram bons de coração, eles eram bons de obras, e eles davam testemunho, eles falavam que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus ia vir buscar a noiva, e eles falavam de Jesus, e aqui falava assim que havia abundante graça sobre eles. A essa graça maravilhosa que um dia foi disponível para mim e para você, para esses irmãos daquela época. A graça era abundante, era uma graça que não era pouca, era uma graça abundante, sabe? Deus tinha graça para eles, e eles falavam: Senhor, eu quero essa graça, eu aceito essa graça, sabe? É tão triste quando a gente vê pessoas com o coração tão amargurado, sabe? Que tem a graça de Deus e que pode ter essa graça abundante, mas não quer desfrutar. Sabe, essa graça, esse favor não merecido, esse presente de Jesus para nós, a graça dele, que é suficiente, que nos mantém firmes em tempos difíceis, é a graça de Deus. E quantos negam essa graça? Quantos recorrem a pessoas? Quantos recorrem à família? Quantos recorrem a tantos lugares e não recorrem a Jesus? Não querem essa graça dele abundante. Mas sabe, eles queriam a graça, e a graça abundava sobre a vida deles. E aqui fala assim, ó, não havia entre eles necessidade alguma, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam-a o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, o que eles faziam? Eles vendiam as terras, eles vendiam as casas, eles vendiam tudo. E o preço que foi vendido, eles traziam aos pés dos apóstolos. Sabe, eles entenderam realmente aquele versículo que falava assim, ó, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos. Sabe, às vezes a gente quer guardar. Eu me encaixo junto. Eu tô falando para vocês, e eu sei que a palavra que tá cortando aí, tá cortando aqui também. Não é porque eu tô compartilhando que eu sou melhor que vocês. Não, eu tô aprendendo também. Essa palavra também serve para mim. Sabe, muitas vezes a gente quer guardar. Por que a gente quer guardar? E não tô falando que é pecado guardar. Eu não tô falando que é pecado guardar. Não tô falando que é errado você querer guardar. Vocês lembram lá de José? Em que ali tinha um propósito que ele guardou. Então, por ele ter sido um bom administrador no dia da fome que assolou a terra, ali tinha comida. Por quê? Porque ele foi um bom administrador, ele soube guardar. Mas sabe, eu falo assim, ó, de pessoas em que não vivem. Ela vive para guardar, ela não consegue doar, ela não consegue ajudar, ela não consegue dividir, ela não consegue se importar com os outros, ela não consegue. Ela só quer para si, quer guardar. A única coisa que a pessoa consegue é guardar para ela mesma, sabe? Por quê? Porque não entendeu.
Sabe, o verdadeiro evangelho não entendeu realmente a verdadeira vida com Cristo. Vive ansioso. Ai, não, porque eu tenho que guardar. Porque imagina o que vai ser do amanhã, né? A gente não sabe o que vai ser do amanhã, não. Então eu tenho que me prevenir hoje. Já tenho que me prevenir hoje. E aí entra a questão assim, ó, que muitas vezes nem aquilo que ela guardou, aquilo que ela fez, ela vai desfrutar. Vai morrer e vai ficar, e ainda vai ser briga por ter herança, aí que a gente ouve tanto isso, né? Herança entre os filhos, briga tudo, né? Dá até a morte. Sabe, com o dinheiro da pessoa que guardou, e no final das contas foi para nada. Sabe, mas esses discípulos, né? Esses apóstolos, esses cristãos daquela época, eles tinham entendido de uma forma assim tão extraordinária, tão sobrenatural, vamos ser sinceros, que assim, ó, eles não tinham esse anseio, eles não eram ansiosos pelo dia do amanhã. Eles criam que Deus era o Deus supridor da vida deles, então tudo que eles tinham, eles vendiam. E o dinheiro integral, eles não ficavam nada guardado para eles. Eles pegavam e eles davam aos pés dos apóstolos. E aqui continua no 35. E distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então, havia aqui duas participações. Os cristãos, que realmente eles tinham uma fé genuína, e tudo que eles tinham, eles partilhavam, eles vendiam, e o dinheiro integral era dado para os apóstolos, e os apóstolos tinham um compromisso com Deus, e distribuíam conforme a necessidade. Uau, que lindo! A igreja caminhando junto com o comando, né? Junto com os pastores, junto com os apóstolos, numa só fé. Sabe, genuínos, com pureza, com graça. Será que Deus não quer restaurar isso nos dias de hoje? Será que não é isso que Deus deseja para os nossos dias? Diz que nos últimos dias vai haver um avivamento tão grande, que vai ser maior do que o avivamento de Atos. Será que esse tempo não vai voltar? Eu penso que Deus, Ele está nos levando para um lugar muito mais profundo. Eu creio que Deus já levantou e tem levantado nessa geração, sabe? Homens e mulheres cheios da graça de Deus, com esse coração, com essa vontade de servir a Deus. Não diante de homens, não para se aparecer, não para querer ser maior, mas, sabe, um coração, um só coração, uma só alma. Sabe, os cristãos, eles faziam a parte deles, os pastores faziam a parte deles também. Eles distribuíram conforme a necessidade. Eles não usavam para benefício próprio, eles não usavam para coisas supérfluas, eles não usavam para qualquer outra coisa. Eles usavam para suprir as necessidades. E no versículo 36 continua: então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé. E olha o que significava o nome dele, né? Filho da consolação. Imagina como que era esse Barnabé, né? Alguém que estava triste lembrava, com quem que eu vou conversar? Vai ser com o Barnabé, né? O consolador, aquele que apazigua a situação, aquele que tem uma palavra de ânimo, uma palavra para te levantar. Lá estava o Barnabé. E aí continua, né? Levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade. Então esse Barnabé, ele se destacou dos outros. Quem sabe fosse uma enorme propriedade, né? Quem sabe fosse uma grande propriedade, porque aí aqui a Bíblia fala do Barnabé, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés do apóstolo. Então esse Barnabé, ele estava tão cheio do Espírito Santo, ele estava tão cheio de Deus, que ele esvaziou daquilo que ele tinha, e o que ele tinha em Deus, ele estava tão abastecido que para ele era suficiente para ele. E agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais profunda, porque no versículo 5 fala assim, ó: ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Então, esse Ananias e Safira fazia parte do grupo, entenderam? Eles faziam parte do grupo, porque
Aqui conta que o Barnabé, ele vendeu essa propriedade, trouxe o dinheiro e depositou aos pés do apóstolo. Com certeza, Ananias e Safira estavam lá no momento, ou souberam, né? Porque acredito que os apóstolos prestavam contas para os cristãos e venderam também a propriedade. Provavelmente, né? Barnabé foi honrado, eles agradeceram a Barnabé, porque se tinha um coração doador, também tinha um coração de honra, um coração de gratidão. E Ananias e Safira, quando viram isso, né? Venderam uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse Ananias e Safira queriam, quem sabe, ser como Barnabé. Barnabé ficou bem na fita lá na igreja, vamos também ficar, também vamos ser igual a ele. Sabe, a pior coisa é você querer fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, é você querer ser aquilo que Deus não mandou você ser, é você invejar o teu irmão, é você querer ser igual ao teu irmão. Sabe, você não ter uma identidade própria, você querer receber honra daquilo que não é honra, que é uma vergonha. Sabe, quantas pessoas vivem essa vida dupla? Quantas pessoas veem pessoas de Deus, né, sendo ministradas e ministrando, né, a palavra, cantando, fluindo nos dons. Eu acho tão lindo, né, quem tem aquele dom de organizar a igreja, de enfeitar, coisa que eu não tenho, né, mas tem gente que consegue fazer tantas coisas lindas, eu acho tão lindo. Aí tem tantas outras pessoas que invejam, sabe, no lugar de comemorar, no lugar de ficar feliz por aquilo que Deus está fazendo através da outra pessoa, pelo coração da pessoa, não. Pensa, não, eu tenho que ser igual. Deus está elevando aquele, eu também tenho que ser elevado, eu também tenho que ser. E aqui foi o que eles fizeram. E a mulher de Ananias, ela sabia. Sabe, aqui não fala que quem teve a ideia foi a mulher de Ananias, mas sabe, ela sabia, ela compactuou com aquilo que estava errado. Sabe quantas vezes nós nos calamos diante do erro? Sabe o que acontece? Nós estamos compactuando com aquilo. E um dia nós vamos dar conta perante Deus daquilo que nós nos silenciamos. Nós não vamos só dar conta das nossas palavras, dos nossos pensamentos, nós vamos dar conta não só das coisas que nós fizemos, mas daquilo que nós não fizemos. Nós vamos um dia dar conta. Sabe? E aqui continua assim, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Sabe, eu imagino Ananias entrando lá, né, na congregação, entrando num lugar, na casa, na tenda onde eles estavam e mostrando aquele dinheiro, que era bastante provavelmente, e achando que ia ser honrado, pensando que ia enganar a todos, pensando que ia receber honra por aquilo que ele estava fazendo. Deus não pediu para Ananias dar o dinheiro. Deus não pediu para ele vender a propriedade. Ananias podia continuar com a propriedade dele. Ou se ele quisesse vender, ele poderia vender e ficar com todo o dinheiro para ele. Sabe? Não ia nada acontecer com ele. De ruim, era uma escolha dele. Simplesmente era uma escolha dele. Mas não, ele queria ser aquilo que ele não era. Ele queria parecer aquilo que ele realmente não era. Sabe, ele estava pensando que ia ficar tudo bem, que ele ia ficar enganando os outros e ia ficar tudo bem. Mas há um tempo, nada de oculto que não venha a ser revelado. A verdade um dia aparece. Você pode enganar um dia, pode enganar 2 dias, pode enganar 1 ano, você pode enganar anos, mas a verdade ela vem. A verdade ela vem. E sabe, Pedro, ele era tão cheio do Espírito Santo que na hora que Ananias veio com aquele dinheiro, ele não se vendeu. Porque quantas pessoas hoje em dia se vendem por pouco? Sabe? Não, mas pois não é tudo, né? Mas é uma bolada, né, Deus? Pedro podia tentar negociar, né? Ô Jesus. Assim, né? Não é
não é tudo. Mas dá de nós fazer algumas coisas com esse dinheiro aí. O que o senhor acha? Sabe, com Deus não tem negócio. Com Deus não tem isso, não tem como você querer fazer negócio, uma gambiarra. Não tem. Ou é ou não é. Ou é limpo ou é sujo. Ou é quente ou é frio. Não tem o morno. O morno Deus vomita. Entendeu? É assim. Deus, ele é assim. Aí você pode pensar assim, mas então é muito duro, né? É muito duro. É realmente, assim, você servir a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você ser integral, vai te custar muito, vai fazer muitas vezes você chorar, vai fazer muitas vezes você negar o teu eu, vai fazer muitas vezes você pensar que você não vai dar conta de continuar. Por isso que Jesus falou assim, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Por que ele falou assim, pegue a cruz, porque o negócio não é fácil. Ele não falou assim, quem quiser me seguir, pegue um saquinho de dinheiro, que vai ter recurso pro seu caminho inteiro. Quem quiser vir após mim, tem um monte de saúde aqui, pegue essa saúde aqui e me siga, que vai dar tudo certo. Não, ele falou assim, pegue a sua cruz. E ele falou assim, o caminho é estreito. O caminho é estreito e a porta que vai para a perdição, queridos, ela é larga. Ela é larga. Agora, quem fica na metade do caminho, que quer ficar no estreito, quer ficar no largo e fica no meio a meio, tá perdendo tempo. Tá enganando a si mesmo. E aí ele fala assim, o Pedro, cheio do Espírito Santo, fala, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando-a, não ficava para ti? Sabe, é isso que, eu falei, por que não guardou para você? E vendida, não estava em teu poder, estava vendido, o dinheiro era teu. Ele queria falar, Ananias, tu fizesse o que tu queria com esse dinheiro, meu filho. O que tu quisesse com esse dinheiro, porque planejasses isso em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Sabe quanto temor eu sinto no meu coração quando eu leio essa palavra? Quantas pessoas não mentem aos homens, mas mentem a Deus. Perderam o temor, sabe? Ministram na igreja, cantam na igreja, tem cargo na igreja, faz um monte de coisa, mas vive uma vida completamente imunda, longe da graça e da presença de Deus e não teme. Planeja no coração o mal, fala mal do irmão, mas não teme mais a Deus, porque Satanás entrou dentro do coração. Sabe, aí continua assim, Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Porque ninguém brinca com Deus. Ninguém engana a Deus. Porque quando nós pensamos que estamos enganando os homens, nós estamos enganando a Deus. E um dia Deus vai requerer conta daquilo que nós enganamos. Sabe, mas há tempo de se arrepender. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Essa mensagem não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de salvação para a tua vida. A porta ainda está aberta. Se você tem vivido uma vida de enganação, se você tem enganado os teus irmãos, a tua família, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, a tua empresa, se você tem enganado o teu ministério onde você está, e você pensa que está tudo bem com Ananias, Satanás entrou no teu coração e plantou tudo isso e falou, vai ficar tudo bem. Você está enganando eles e ainda você vai ficar bem na fita, porque nunca eles vão descobrir aquilo que você fez. Sabe, eu me lembro de Davi. Vocês lembram o que aconteceu com Davi? Davi, ele adulterou e foi às escondidas. E veio a palavra para Davi que as mulheres dele iam dormir com o filho dele à luz do dia. E veio a luz do dia e isso aconteceu. Sabe, isso entristece o meu coração. Porque quantas pessoas, elas agem, elas fazem o mal, elas maquinam
E para elas está tudo bem, está tudo certo, está tudo certo. Pensando que estão enganando a homens, pensando que estão enganando Pedro, pensando que estão enganando a congregação. Mas não está tudo bem. Porque Deus, a providência de Deus, a verdade dele, a justiça dele vai se manifestar. Vai se manifestar na terra. Um dos versículos que o meu marido sempre me lembra. E eu compartilho com vocês que os limpos, nos últimos dias, eles vão se limpar mais. Cada dia mais nós queremos nos limpar mais, nós queremos nos limpar mais. Cada poeira, cada sujeira que vem, a gente se limpa rápido, quanto antes, porque nós queremos nos limpar mais. Mas os sujos, eles vão se sujar mais. E escândalos a cada dia mais vão aparecer, vão vir à luz. Porque Deus é um Deus de justiça. E aí continua no versículo 5. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram ao morto e levando-o para fora, o sepultaram. Passado um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Deus não permitiu que a Safira soubesse. Muitos sabiam. Ela tinha vizinhas que conhecia tudo, sabe? Mas Deus não permitiu. Sabe? Porque a justiça de Deus, ela realmente não falha. A justiça de Deus não falha. Ela poderia ter tido essa informação antes, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu que ela tivesse essa informação, sabe? E aí continua assim, ó. Perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão. E imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. Sabe, quem sabe essa mulher não planejou, mas ela concordou. Ela concordou com esse plano maligno. Ela concordou, quem sabe, para não ter um atrito. Quem sabe ela concordou para ter uma paz falsa dentro de casa. O que nós temos concordado dentro da nossa casa que não é da vontade de Deus, mas nós concordamos. Nós agimos igual, nós fazemos aquilo que não é da vontade de Deus, concordando e achando que não vamos ter culpa, que não vamos ser cobrados, porque aquilo não era o nosso plano. Aquilo não foi a nossa escolha, mas nós fizemos. Nós vamos ser cobrados igual, nós vamos ser julgados igual naquele dia. Por todos os nossos atos que nós cometemos, nós vamos ser julgados igual. E nós não vamos poder culpar, eu fiz isso por causa do fulano, eu fiz isso por causa daquele outro. Eu fiz isso porque todo mundo estava fazendo, por isso que eu fiz. Eu fiz isso porque me mandaram fazer. Não, você é livre, você faz as suas escolhas e você fala o que você quer e você faz o que você quer. Do contrário, chame a polícia, faça alguma coisa, saia, fuja, não sei. Mas uma oportunidade de escape Deus vai te dar. Ou quem sabe padeça mesmo e vai ser honrado no céu. Sabe, a gente quer facilitar muitas vezes as coisas. A gente quer fazer um caminho não tão estreito e nem tão largo. A gente quer facilitar as coisas. Sabe, a gente tem ouvido muitas frases motivacionais que o que a gente precisa é ser feliz mesmo, a gente precisa se amar. Sabe, a gente precisa se cuidar. Claro, precisa se amar. Verdade, precisa se amar. Precisa se cuidar. Mas princípios, mandamentos, verdade, justiça, caráter de Cristo não são negociados. Não são negociados. Quem sabe se essa mulher tivesse falado, Ananias, não vamos fazer isso não, Ananias. Ô Ananias, por que nós vamos fazer isso? Sabe, Ananias, vamos pegar Ananias e nem vamos vender a propriedade.
Se for pra gente não dar tudo, então não vamos vender, vamos continuar vivendo aqui, tá tudo certo. E se Ananias falasse assim, não, nós vamos fazer isso, Safira, nós vamos. Ela tivesse ido lá pro Pedro, tivesse ido pra alguém e falado, ó, me ajuda em oração. Tô passando por dificuldade aqui no casamento porque o Ananias quer fazer isso, eu não sei o que fazer, me ajude. Ela tinha recebido ajuda. Mas não, pra ela foi bom, ela concordou. E ela morreu. Sabe? E aqui fala, né? Então, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto a seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a ele, embora o povo os admirasse muito. Sabe, eles eram um povo tão santo. Eles eram um povo tão separado. Eles eram um povo tão diferente do mundo. Sabe, hoje em dia, muitas vezes, a gente não consegue separar o povo do mundo e o povo da igreja. Parece que tudo virou igual. Parece que todos somos iguais. Sabe, aqui fala uma coisa assim que eu fiquei admirada. Ninguém mais ousava juntar-se a eles. Ninguém mais ousava porque eles tinham temor de se ajuntar. Porque não podia ter duas caras ali. Ou se ajuntava e era santo, ou ficava no mundo e no pecado. Porque entrar e se infiltrar ali não dava. Já tinham visto o que tinha acontecido com Ananias e Safira, né? A não ser que quisesse morrer. Quem somos nós como cristãos nos dias de hoje? Será que o mundo olha para nós e teme se ajuntar a nós? Ou será que está acontecendo o contrário? O povo que se chama, né, cristão está tão parecido com o mundo que até estão fazendo igrejas, né, em que tudo pode, em que está tudo certo, homem com homem, mulher com mulher, e falam que são de Deus. Perderam o temor. Sabe, estão querendo misturar o santo com o profano, sendo que isso nunca vai acontecer. Sabe, as pessoas do mundo, será que olham para nós e temem andar com nós? Será que temem ser denunciadas pelo pecado, ser confrontadas? Ou nós já estamos tão igual ao mundo que a gente tem mais amizade com as pessoas do mundo do que com as pessoas da igreja? Sabe, aqui é tão forte essa palavra. É tão forte. Ninguém ousava juntar-se a eles. Ninguém ousava. As pessoas até poderiam olhar, poxa, legal congregar naquele lugar, hein? Mas sabe, eu não vou ousar de entrar naquele lugar. Eu não vou ousar entrar naquele lugar porque eles tinham temor, eles tinham temor. Ou eles mudavam de vida, ou eles não poderiam entrar com aquele povo, porque aquele povo era diferente. Aquele povo era um povo de verdade, aquele povo era um povo que se distinguia do resto das outras pessoas. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais e mais. Muitas vezes a gente ouve o evangelho tão pobre, tão barato, né? Tão pobre que nem é o evangelho de Cristo, que é só aquele de receba e de bênção, não sei o quê. E eles falam esse evangelho porque pensam, porque daí a igreja vai crescer, né? Porque se falar coisa boa, a igreja vai crescer. Mas sabe o que faz uma igreja crescer? É a palavra verdadeira sendo pregada. É o evangelho de Cristo sendo falado, assim, ó, rasgado. Sem esconder nada, claro, puro. Isso faz uma igreja crescer, isso faz uma igreja se fortalecer. Porque o povo tem fome e sede de Deus. E quanto mais a gente ouve a palavra, essa palavra genuína, verdadeira, sem enfeite, cru, essa palavra, sabe o que ela faz? Ela dá fome, ela dá mais fome. Ela não te sacia só um pouco, você quer mais, você quer mais, você quer ser cheio mais. Aí você vai falando, e daí o outro que vai te ouvindo vai se convertendo, e outro vai se convertendo. E é isso que acontecia,
Sabe, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada dia mais e mais, de modo que levava os enfermos para as ruas e os colocava em leitos, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. O evangelho de Cristo era proclamado. Eles viviam em santidade, eles viviam em verdade, eles viviam em comunhão, eles viviam em amor. As pessoas de fora temiam entrar, porque sabiam que se entrasse naquele lugar, teriam que mudar de vida. Eles teriam que tomar uma decisão. Isso precisa ser deixado muito claro nos dias de hoje. Muitas vezes a gente quer que muita gente aceite Jesus, mas não explica para elas o que é viver para Cristo. Aí elas vêm para a igreja e continuam do mesmo jeito, porque elas pensam, é só aceitar Jesus, é só uma mágica ali e pronto, tá certo. Eu posso continuar a minha vida do jeito que eu quiser, bebendo, fumando, me prostituindo, mentindo, tá tudo certo, mas eu sou de Jesus. Eu levantei a mão, aceitei, amém. Sabe, e nós esquecemos do principal, de levar elas a Jesus e ensinar que a partir dali a vida delas precisa mudar, as renúncias precisam acontecer. E o que acontecia? Enfermos eram curados, pessoas eram libertas de espíritos imundos, eles eram transformados. Eles não precisavam fazer um auê, eles não precisavam fazer campanha, eles não precisavam fazer evento, eles não precisavam fazer nada, eles só eram cristãos. Eles só eram cristãos. E a luz deles era tão forte, iluminava tanto aquela geração, que mais e mais crescia. Pessoas mais e mais queriam conhecer Jesus. Curas aconteciam, milagres e prodígios aconteciam. A sombra de Pedro, né? A sombra de Pedro, ela curava os enfermos. O Pedrão, aquele Pedrão que um dia negou Jesus 3 vezes. Ele foi o Pedro que foi levantado num tempo oportuno e ele mudou uma geração. E com esse Pedro, hoje nós estamos aprendendo. Com esse Pedro que nem ele mesmo dava alguma coisa por ele. Ele foi pescar. Teve um dia que ele foi pescar. Ah, Jesus não quer mais nada comigo, eu vou pescar. Oxe, eu vou pescar. E lá Jesus foi encontrar Pedro e fazer um concerto com ele. Que essa palavra não seja para tua condenação. Quem sabe você seja um Pedro e pensar, vou largar tudo isso, vou voltar pro mar, vou pegar minhas redes e vou pescar, porque pra mim não tem jeito não. Tem jeito. Deus levanta os Pedros e através dos Pedros Deus muda uma geração. Deus escolhe pessoas totalmente improváveis. Deus escolhe pessoas totalmente aos olhos do mundo incapazes, loucas. E Ele usa, e Ele transforma, Ele não usa. Ele caminha junto e Ele atua junto. Ele não nos usa. É um termo muito pejorativo. Deus, Ele trabalha através de nós, Ele trabalha com nós, Ele é o nosso Pai, o nosso Deus. Eu creio que nesse tempo, nesses últimos tempos, Deus, Ele está avivando a igreja novamente. Ele está despertando a noiva dEle, para que ela se limpe, para que todos nós tenhamos um só coração. Que nós não tenhamos medo de denunciar o pecado, que nós não tenhamos medo de abandonar o pecado, de nos expor, de nos despir, de ser de verdade, para que o Espírito Santo entre dentro de nós e as nossas casas sejam transformadas, a nossa família venha a ser transformada, a nossa igreja, o nosso bairro, onde nós estivermos, que as pessoas olhem para nós e vejam, meu Deus,
essa pessoa é tão cheia do Espírito Santo, eu até fico assim com um pouco de receio, temor de andar com ela. Porque ou eu escolho, ou eu ando com ela e fico igual, só cheia, ou eu vou me afastar. Porque meio a meio eu sei que não vai dar. É isso que Deus tem pra mim e pra você. Nesses últimos dias, Deus está convidando nós para esse lugar. Para esse lugar de renúncia para as coisas daqui. Para esse lugar de se esvaziar de tudo que pertence aqui. E nos encher das coisas celestiais. E nos encher daquilo que ninguém pode roubar. Que a traça ela não pode consumir. Que nosso coração esteja ansioso pela volta de Cristo. Que nós sejamos tomados pela verdade da palavra que nos limpe. Que o sangue de Jesus nos purifique. Que a cada dia nós tenhamos fome e sede de justiça, fome e sede de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma semana abençoada, um dia abençoado, uma noite, uma manhã, não sei em que hora que você vai estar ouvindo isso. Mas que Deus cuide de você. E que você seja um canal, que você seja rios de águas vivas, aonde você está. Que você negue tudo aquilo que te atrapalha de andar com Cristo, que você negue a si mesmo, negue. E que você tome a cruz e siga Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, queridos. Até a próxima, se Deus permitir.